Eu acho interessante a gente pensar que a juventude, nesse momento, no século XXI, ela é disputada por duas forças que, de certa maneira, são antagônicas. De um lado, a juventude continua a ser vista por muitos como, digamos, a esperança num projeto de renovação e de transformação social. Por outro lado, ela é disputada pela publicidade, pelas forças do mercado, né? Então, existe, digamos assim, uma posição até certo ponto pendular entre um projeto de emancipação social e, de outro lado, uma perspectiva, quem sabe, de subordinação aos valores da ordem instituída. Eu penso que é justamente da tensão entre essas duas possibilidades que nascem algumas coisas interessantes, como a gente viu acontecer nas Jornadas de Junho, que era um movimento multifacetado, que acabou sendo colonizado parcialmente por forças de direita, por uma juventude direitista, mas também era um movimento que resultava de um processo de luta de jovens, por exemplo, na questão da mobilidade urbana. Tem, inclusive, um histórico, né, antes das Jornadas de Junho, dessas lutas do movimento pelo passe livre e várias outras que aconteceram. Até numa cronologia é possível visualizar isso. Então, eu penso que os jovens continuam sendo em todo o mundo, né, aqueles sujeitos primordiais da política. A gente acaba de assistir agora, no Chile, né, os protestos protagonizados por jovens. No Brasil, em tempos recentes, tivemos protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil tanto na campanha pelas diretas já em 84, como na campanha pelo impeachment do Collor em 92. Depois, a reaparição dos jovens, digamos, na cena política em 2013. E nesse momento, no movimento Ele Não, né, que foi um movimento importante em 2018 no Brasil, protagonizado em grande medida por jovens. Então, eu penso que eles são sujeitos, continuam a ser sujeitos importantíssimos da política. E aí, eu penso em algumas referências também que são importantes da gente ter em mente quando a gente quer pensar esse tripé: jovens, comunicação e política, né? 2013 surge um livro que é um livro que continua sendo, que ele virou um livro de referência para entender o que estava se passando no mundo em movimentos protagonizados por jovens em várias partes do mundo, né? O movimento Occupy Wall Street, o movimento dos indignados na Espanha, o movimento estudantil no Chile, de novo Chile, né? Na Grécia, em vários lugares. E aí Manuel Castells, que é esse sociólogo espanhol, radicado há muito tempo nos Estados Unidos, escreve um livro que virou uma referência, chamado Redes de Indignação e Esperança. Esse livro ele veio ao Brasil lançar, coincidentemente, naquele momento em que tinham eclodido as Jornadas de Junho no Brasil. Então, esse é um livro de referência para se entender esse processo que vem da chamada Primavera Árabe, né? E que desemboca nas Jornadas do Brasil. Ele escreveu, inclusive, um pós-fácil depois, por conta das jornadas que ele presenciou no Brasil. Tem um outro autor brasileiro, cientista político brasileiro, chamado Ricardo Fabrino de Mendonça, que é professor da UFMG, que ele tem escrito, se debruçado também sobre esses movimentos juvenis, né, que levam multidões às ruas, e eu penso que é um autor importante para a gente entender também esses processos recentes políticos. Eu destacaria também o Luiz Felipe Miguel, que é um outro cientista político brasileiro, que tem talvez um daqueles que mais tem se debruçado sobre a crise da democracia representativa no Brasil, que nos ajuda a entender todos esses processos políticos recentes que aconteceram no país,
né, que levaram ao golpe, que ele chama mesmo de golpe, assume essa denominação em 2016, que derrubou Dilma Rousseff, né, todo esse processo de Lava Jato e que desemboca agora desembocou agora em 2018 na eleição de Bolsonaro. Então, acho que ele é, sem dúvida, um pensador importante para a gente entender o que está acontecendo na cena política do Brasil. E eu destacaria, no plano internacional, dois autores que eu gosto muito, que são o Pierre Dardot e o Christian Laval, que eles têm, inclusive, eles têm dois livros importantes. Um é A Nova Razão do Mundo e o outro é Comum, Ensaio sobre a Revolução no Século XXI, em que eles vão justamente problematizar tudo que está acontecendo no mundo do ponto de vista dessa aliança entre a democracia e o neoliberalismo, e mostrar como o neoliberalismo, as forças hegemônicas do neoliberalismo, eles em grande medida, essas forças em grande medida são responsáveis por essa crise democrática sem precedentes que nós estamos vivendo no mundo hoje.